Vamos lá, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 8. É um verso que a gente já sempre mencionou e que o nosso próprio catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, usa como um dos padrões de moralidade, né? Um código de honra e de moralidade, inclusive no que tange à prática do 8º mandamento. Né? Então vamos ler juntos, mesmo assentados. Miqueias capítulo 6, o verso é de número 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Dentro desse princípio, desse código de conduta revelado aqui por Miqueias, inclusive em contraste a uma religiosidade vazia, né? O contexto aqui de Miqueias 6, a pergunta que gera essa resposta é a que está no verso de número 6, que ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Ou seja, como que eu vou demonstrar o meu reconhecimento de que Deus é Deus? Como que eu vou demonstrar a minha gratidão por todo o bem recebido por Deus? Como que eu vou demonstrar a minha gratidão pela salvação que Deus me deu? Em linhas gerais é isso. E aí ele apresenta algumas possibilidades religiosas. Ele diz: virei perante ele com holocaustos, ou seja, vou fazer o cumprimento da lei cerimonial com bezerros de um ano. Veja que não é um bezerro só, mas com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu próprio filho primogênito, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí ele mesmo responde: não, o Senhor não quer religiosidade, Ele não quer sacrifício, Ele quer vida, uma vida ética, uma vida de conduta moral, de princípios, de um código que exalte a santidade, a beleza e a grandeza de Deus. O que Deus espera de você, inclusive em somatória aos deveres exigidos pelo 8º mandamento, que é o que estamos estudando, é que você não furte a glória de Deus através de uma vida miserável no pecado. O que Deus espera de você é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em intimidade e humildade com Deus de tal forma que a sua vida não furte a glória de um Deus santo, poderoso, grandioso, amoroso e também justo. Quando nós agimos de uma maneira a dar um mau testemunho, dando mais vazão ao suprimento dos desejos da nossa própria carne, e segundo ouvidos, né, da influência da nossa própria sociedade caída, nós estamos furtando a Deus o direito de Ele receber a honra e a glória que lhe são devidas. Então, o fato de você não buscar uma prática de vida piedosa, de santidade ao Senhor, também se enquadra na quebra do 8º mandamento. Porque, como nós já estudamos, o 8º mandamento é o único que não estabelece um objeto específico de quebra. Não furtarás refere-se não só a objetos, mas também a posturas, a atitudes e todas as coisas pertinentes aí à nossa vida neste mundo. Então,
relembrando aí, né, um pouquinho daquilo que nós já vimos sobre o 8º mandamento, que é não furtarás, pautado em Êxodo 20, verso 15, e também quando Moisés relembra o registro dos 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, 19. E aí nós já caminhamos bastante aqui, identificamos as palavras relacionadas à prática e vimos que esse 8º mandamento engloba, portanto, todos os demais mandamentos e inclui a ideia da questão da liberdade, da propriedade e da dignidade. No caso de Miqueias aqui, inclusive, não furtar a dignidade do próprio Deus. Então, quando nós furtamos algo, né, de alguém, ou dentro da liberdade de alguém, ou dentro da propriedade de alguém, dos bens que são particulares de alguém, ou quando nós humilhamos alguém, né, a prática, inclusive, do bullying, do preconceito, do racismo, tudo isso aponta para a quebra do 8º mandamento. Eu estou furtando a dignidade de alguém. Né? E isso se torna, então, uma aplicação bastante ampla desse mandamento. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então, vamos lá. Aí nós começamos a trabalhar aqui com os deveres, né? E nós caminhamos aqui até o slide, Samuel, de número 18. Então, nós vamos aqui para o 19. Para você auxiliar aí os irmãos que estão acompanhando pela internet. Tranquilo, filho? Então, beleza. Então, dentro do slide 19 aqui, que é a sequência, né, da pergunta, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? A pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja. Então, quais são os deveres exigidos? De todos aqueles que nós já falamos, também nós encontramos o dever, ou devemos, né, impedir demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes. Dentro dessa ideia de não furtar o direito de ninguém, existem, por exemplo, dentro do contexto social, algumas demandas que você sabe que são desnecessárias ou até mesmo injustas. Tem pessoas que vivem de processo, né? O cara trabalha lá 2 meses, entra no processo. O cara já não é um bom empregado, já age de modo ilícito, de uma maneira indevida, e aí ele sai, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Abrir um processo contra a empresa. Além de inundar a justiça de um monte de demandas desnecessárias, é uma prática injusta e que furta, inclusive, o direito de muita gente. Né? Quando você requer alguma coisa ou uma fiança que também não é necessária, isso também é uma prática de furto. Né? E às vezes a justiça humana falha, né? E às vezes o injusto acaba ganhando a causa. E aí isso prejudica toda uma família, uma pessoa, uma instituição. Então, é meu dever, naquilo que cabe a mim, se cabe a mim, impedir demandas desnecessárias ou injustas. Como nós vemos em Miqueias, eu preciso andar em justiça, né? Eu preciso caminhar em justiça. Vamos lá, vamos ver ainda 1 Coríntios capítulo 6, para enfatizar um pouco mais aí esses princípios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 7. Diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Veja, o contexto aqui são demandas
dentro da igreja, né, ou em relação a irmãos, né, da mesma igreja, no caso aqui da igreja de Corinto. O fato de um irmão ter que entrar com um processo contra o irmão, isso aí já é uma declaração de falência do padrão bíblico da ética de não furtar o direito de ninguém. Se você, como irmão, está devendo, pague o outro, para o outro não precisar entrar com uma demanda contra você. Se você, como cristão, dentro de um padrão da ética e da moralidade cristã, você vai agir corretamente, inclusive com seus irmãos. Então, o fato de alguém ter que entrar com demanda em relação ao irmão, já é uma declaração de falência do nosso sistema ético. E Paulo vai além, aí Paulo ainda coloca sobre aquele que inclusive tem o direito, o peso de sofrer o prejuízo, para que o nome da igreja não seja manchado. Porque mesmo sendo um direito seu, o fato de abrir uma demanda vai tirar a dignidade da instituição, e em última análise vai tirar a dignidade do próprio Deus. Olha lá os crentes brigando lá, um não paga o outro, um povo miserável mesmo, coisa louca. Isso por si só já é uma vergonha. E aí, quando você leva isso para uma demanda que poderia talvez ser tratada e remediada pela própria igreja, para um contexto público, você está furtando a dignidade da própria igreja, que muitas vezes não tem nada a ver com a tratativa que você teve lá com o seu dito irmão. Traz para a igreja tem os seus mecanismos de disciplina eclesiástica, tem os seus mecanismos de aplicação, inclusive, da sua disciplina eclesiástica, de modo a suscitar arrependimento no faltoso e glória ao nome de Deus. Então, o mecanismo é esse. E para as questões, inclusive, sociais, irmãos. Tem tranqueiro dentro da igreja? Tem tranqueiro em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Tem pessoas que vão agir de uma maneira ilícita nos acordos relacionados dentro da igreja? Tem. Às vezes a gente até enfatiza, né, para que você, em especial aí, até pelo contexto da pandemia, de dar preferência pelo serviço ou pelo comércio de um irmão, né, para ajudá-lo aí na manutenção diante dessa crise que ainda estamos vivendo. Só que aí você contrata o serviço do cara ou compra um produto daquele que inclusive você está fazendo para ajudar, às vezes pagando até um pouquinho mais caro, mas na expectativa de ajudar o cara, e aí o cara pisa na bola contigo. Então acontece. Só que, mesmo sendo um direito seu, use o mecanismo que a própria igreja tem para resolver esse tipo de problema. Porque se você levar isso para um contexto extra-igreja, fora da igreja, você acaba, mesmo tendo o direito, furtando a dignidade da instituição. E aí é nesse sentido que Paulo fala, então sofra o dano, se for o caso, fique no prejuízo, se for o caso. Mas o processo correto é que a igreja venha intervir para que as coisas sejam realizadas de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, que seja suscitado arrependimento no coração do faltoso e a situação se resolva de uma maneira a demonstrar aí de ambas as partes, temor a Deus. Mas é uma situação que pode acontecer. Tá bom? Gálatas 6, verso 10. Vamos ler todos juntos aí, mais um princípio de bondade, né? Para preservação. Ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, vamos juntos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
essa questão, inclusive, de gerar a própria manutenção e a dignidade para que o nome da instituição e, consequentemente, do próprio Deus não tenha a dignidade furtada, né? Então, nós colocamos isso, inclusive, na nossa Constituição como um dever dos membros da igreja, né? Manter, né, a imagem dessa igreja como uma igreja, sustentar a imagem dessa igreja moralmente, né, e não só na perspectiva financeira. Não é isso? Está lá? Artigo 16 nosso lá? Então é responsabilidade manter a nossa instituição moralmente falando. Então, através da prática bondosa para com os da família da fé, de modo que venhamos suprir e que a necessidade ou a dificuldade na vida de um irmão não venha furtar a dignidade da igreja e, consequentemente, de Deus. Tudo bem até aqui por enquanto? O segundo parágrafo aí vai dizer assim: o esforço é dever, né? Estamos falando dos deveres. É dever nosso o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto dos outros como do nosso próprio. É um dever nosso impedir que as pessoas sejam furtadas do seu direito, mas também é um dever nosso agir de uma maneira justa e lícita para que também os nossos direitos não sejam furtados. Então, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é lícito, eu tenho o dever, não só o direito, mas o dever de correr atrás do que os meus direitos não sejam negligenciados. Eu sou chamado a atenção para não furtar o direito de ninguém, mas também sou chamado a atenção para defender, inclusive, o meu direito de também não ser furtado. Tudo bem? Vamos ver alguns textos aí que nos ajudem quanto a isso. Efésios 4, 28. Veja que ele fala tanto de outros como do nosso próprio, né? Então aqui um princípio, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes faça o quê? Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então é um dever nosso agir de um modo digno, de modo a suprir a nossa necessidade e não furtar também a necessidade do próximo, inclusive apontando ou estendendo a mão em bondade, em abnegação e dignidade. Filipenses capítulo 2, verso 4. Que na verdade do verso 1 até o verso 4 é interessante, mas focando aí essa humildade, essa postura de unidade, o verso 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu não vou ter uma postura egoísta de correr somente atrás dos meus direitos. É um direito que eu tenho, inclusive, preservar para que eu não seja furtado o direito daquilo que me cabe. Mas eu devo fazer isso também de um modo justo e lícito em favor também dos outros. A gente tem, às vezes, essa tendência pecaminosa para, não, o que é meu, o problema dele é o problema do outro. A história do cada um no seu quadrado, né? Tem muito isso, né? Que faz essa secção, né? Às vezes direitos garantidos de um modo comum, que não vai me prejudicar em nada, mas eu fico sabendo, eu vou lá e pego o meu direito, e não conto para ninguém. Teve uma ação justa e lícita contra o Estado, e eu como funcionário público sei que a justiça deu ganho de causa, e então eu
eu entrando com o meu pedido, eu vou automaticamente receber o recurso destinado àquela ação. Isso acontece muito. Aí eu vou e faço, e fico quieto. E eu sei que tem tantos outros que poderiam ser beneficiados com aquilo. Eu estou furtando esses outros do mesmo direito que eu já recebi para mim. Por puro egoísmo. E o cara fala assim, eu fui atrás. Quem não vai atrás é problema dele. Não. Dentro do padrão cristão, eu vou correr atrás dos direitos, para que eu não tenha os meus direitos furtados, mas se esse direito beneficia outros, eu também vou ser instrumento para abençoá-los. Não pensando só o que convém a respeito de mim mesmo, mas também de todos aqueles que têm o direito de receber tal benefício. Não sei se o meu exemplo aqui ficou claro, mas eu acredito que sim. Né? Às vezes, outros tipos de benefícios, né? Que às vezes a gente fica sabendo e que quem não viu, o problema de quem não viu. Às vezes oportunidade de emprego, às vezes algum benefício, alguma situação, alguma convocação que vai trazer de utilidade pública, que vai trazer um benefício geral, é o meu dever moral de compartilhar esse tipo de situação, porque eu não posso furtar o direito dos outros de tomar conhecimento daquele benefício. É um dever que a Bíblia me apresenta, né? E tem muita gente que acaba negligenciando isso. Por isso que a igreja, de certa forma, ela tem, através do Departamento de Ação Social agora, né, trabalhado nessa perspectiva de divulgação de oportunidades, de serviços, de informações de utilidade pública, de vagas de emprego, ou de outras oportunidades que visa o bem de toda a comunidade. E é dever da igreja fazer isso sim. Né? Tem pessoas que acham que não é função da igreja. Não é, dentro de um princípio ético e moral da igreja, de não furtar o direito dos benefícios para os outros, ela tem que usar os mecanismos necessários para ser esse elo, esse instrumento para abençoar. E você, individualmente, da mesma forma. Tudo bem? Desse modo aí, vamos ver ainda mais os dois textos finais que faltam, né? 1 Timóteo 5, verso 8, que trata ainda dos deveres. 1 Timóteo 5, verso 8. Que é dentro do contexto da instrução a respeito das viúvas e da responsabilidade que pesa individualmente sobre mim para correr atrás daquilo que é meu por direito, mas também dos outros. O verso 8 vai dizer assim, todos juntos, vamos lá? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando eu furto do meu dever em assistir os da minha própria casa, e tem gente que é bem assim, né? Faz graça para todo mundo que é fora de casa, mas para dentro de casa, nada. Em coisas simples, do dia a dia, manutenção da casa. Né? Quando você vai visitar lá alguém da igreja lá, você mostra serviço. Não, fulano, pode deixar que eu lavo a louça. Tem isso. Quer fazer graça para os outros. Aí em casa, pede para você lavar o copo que você bebeu. Não sou escravo. Não sou escravo. Não é assim? Se você não faz o bem nem para os da própria casa, você é pior que o descrente. Seja nessas coisas do dia a dia, simples, seja inclusive no pensar da manutenção geral. Né? No caso aqui, dos progenitores e também, obviamente, daquele que você gerou. Então, é seu dever, como cristão, não furtar o direito do benefício para ninguém, em especial os da sua família da fé e os da sua própria casa. Sim ou não? Sim, esse é o padrão. Tudo bem? Ainda no capítulo 6 aqui de 1 Timóteo, 1 Timóteo 6, uma sequência de versos aí, vamos ler aqui, eu vou lendo, os irmãos acompanhem, nós já citamos esses versos em algum momento. Então, verso 8 diz assim, tendo sustento
e com o que nos vestir, estejamos contentes. Né? A ideia da gratidão, cientes aí de que a postura da gratidão demonstra, inclusive, esse contentamento com o que eu tenho, porque quando eu desejo algo além daquilo que eu necessito, eu, inclusive, furto, né, o direito que Deus tem de receber toda a ação de graças. Peca, que a gente reclama para Juju, né? Essa é a situação. Verso 9 ainda. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Verso 17, ainda exortação a respeito dos ricos, diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E pratiquem bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Mais uma vez aquela ênfase, né? De que é meu dever não furtar o direito de ser bênção na vida dos outros. É uma coisa que parece um pouco fora da realidade, mas é assim que a palavra de Deus. Se eu tenho algo a oferecer para abençoar os outros, eu não posso furtar o direito dessa pessoa receber, né, desse meu benefício. Seja ele na perspectiva material, que é a exortação aqui dos ricos, seja na perspectiva de respeito, né, no sentido das questões da dignidade que nós mencionamos lá. Não só da liberdade, não só da propriedade, mas também da dignidade. Então, quando eu tenho algo a oferecer a alguém, mesmo que seja emocionalmente, e eu furto o direito dela receber isso de mim, né, uma palavra de conforto, um abraço ou uma palavra de ânimo, eu estou quebrando o 8º mandamento, porque eu estou furtando o direito de ser bênção na vida do outro. Em última análise, é isso que está acontecendo. Ou seja, dentro dessa moralidade do 8º mandamento, que é aquilo que a gente sempre busca, né, é andar de modo justo, de modo misericordioso e dentro do padrão de Deus, de modo que eu preserve o direito à liberdade minha e dos outros, que eu preserve os bens, a propriedade minha e dos outros, e a dignidade minha e dos outros. Então, quando eu entendo o 8º mandamento, não furtar, eu não vou furtar absolutamente nenhum direito à liberdade, né? De escravidão, de sequestro, ou qualquer outra prática que possa tirar a liberdade de alguém. Não vou furtar nenhum bem propriamente, nada que é de propriedade alheia, e também a dignidade, né, em relação ao respeito, em relação a agir com compaixão. E aqui entra, irmãos, até o princípio, né, da compaixão para com o pecador. Mesmo que diante do conhecimento das Escrituras nós saibamos um padrão de santidade de Deus, isso não deve excluir a nossa compaixão para com o pecador. Aquilo que nós vimos em Judas recentemente, né? De ter compaixão com os que estão na dúvida, ou com aqueles que não sabem, ou aqueles que estão até numa prática que você sabe que é de pecado, mas não é pecado de morte. Então você tem que ter compaixão por essas pessoas. Você não pode furtar o direito de oferecer a compaixão aos pecadores. E quando, por exemplo, vamos pensar numa perspectiva de evangelização, eu olho para alguém que vive uma vida miserável de pecado, seja ele que pecado for, porque a Bíblia, né, não faz distinção, apesar de apresentar consequências diferentes para cada pecado, no sentido de que existem pecados que têm mais peso, ou outros não, mas para condenação é a mesma coisa. Então, quando eu olho para uma pessoa que está vivendo uma prática miserável de pecado, e já fala, não vou nem falar de Jesus para esse miserável. O que eu estou fazendo?
furtando-lhe o direito de ouvir a respeito do Evangelho. E parece que muitas vezes nós assumimos a posição de juízes. O fulano não é digno de receber o Evangelho, não. Isso aí não tem salvação para ele, não. É quando nos falta a compaixão. Quando nós furtamos o dever da compaixão com o pecador. E isso serve para todas as situações. E veja que essa é uma situação que o descrente nos acusa constantemente. É lógico que na visão do descrente, ele coloca no campo da intolerância, né? Quando nós assumimos a nossa confissão de fé em relação a determinadas práticas. Mas o fato de eu assumir a minha fé em relação a determinadas práticas não me dá o direito de furtar a compaixão por aqueles que ainda estão perdidos. Porque eu não sei quanto tempo ainda vai demorar para Deus alcançá-los. Eu não posso determinar a condenação de uma pessoa. Deus pode chamá-lo até o último minuto de vida. Ou não? Claro que pode. Então eu não posso furtar o meu dever de compadecer por conta da dignidade que Deus dá ao próprio homem, inclusive daqueles que estão, ao meu ver, numa prática que não deveriam estar. E isso me deveria, inclusive, me colocar, me predispor a ser instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Lógico que não me tornando como ele, não aceitando a prática dele, mas demonstrando uma solução que a palavra de Deus apresenta. Eu não posso furtar o direito de apresentar a compaixão de Deus. Um texto que aponta para essa situação é quando, diante das pessoas rejeitando o ministério terreno de Jesus, os apóstolos olham para ele e para Jesus e dizem: vamos orar para Deus mandar o quê? Uma chuva de fogo sobre esse povo, né? Vamos orar para Deus queimar, acabar com tudo isso aí? E o que Jesus disse? Não, peraí, meu amigo. É época ainda da compaixão, ainda é o ano aceitável do Senhor. Nós ainda estamos nesse processo de anunciar as boas novas do Senhor. E as pessoas são chamadas em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, segundo o propósito eterno de Deus. Então, eu não, dentro dessa ideia da preservação da liberdade, da propriedade, da dignidade, eu não posso furtar o direito, né, que o pecador tem da minha compaixão, inclusive da minha oração, do meu clamor ao Senhor para que Deus tenha misericórdia da vida dele ou da vida dela. Tudo bem, irmãos? Muitas vezes esse é um dos problemas que a gente está vivendo, né, principalmente esse chamado ultracalvinismo, onde as pessoas se enchem de teologia e se esvaziam da misericórdia. Né? Esse é um problema dos nossos dias. Nós precisamos nos encher de teologia e reconhecer os atributos de Deus, a grandeza, a justiça, a ira, inclusive, o fato do juízo. Temos que nos encher da teologia, mas sem deixar de amar a misericórdia, como diz lá em Miqueias, mesmo porque nós já fomos alvos dela. Nós já fomos alvos dela. E Paulo indica essa postura, né? Nesse sentido, considerando inclusive que Jesus é suficiente para justificar os piores pecadores e os piores pecados. Então, quando nós furtamos o direito da compaixão, aí nós nos tornamos intolerantes de fato. Aí nos tornamos fariseus. Né? E nós não podemos furtar esse direito também. Mesmo porque, se aquele que nos evangelizou tivesse nos furtado o direito da sua compaixão, talvez nós não teríamos ouvido do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Porque nós éramos tão pecadores como qualquer outros. Então, essa deve ser uma postura moral
também do nosso coração. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Porque aí nós vamos mudar para a pergunta 142 agora. Deixa eu ver se nós temos alguma situação aqui no nosso chat. Não, todo mundo só dando um oizinho aí. Então, boa noite para os demais irmãos aí, a Duda, a Tati, a Teca e a Margarete também. Então vamos lá, irmãos, vamos caminhar aqui esse tempo aí que nos resta, entrando naquilo que o Catecismo Maior de Westminster trata na pergunta de número 142, que diz: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Dentro da visão geral das Sagradas Escrituras, né, o que está englobado dentro do 8º mandamento, que diz: não furtarás. Né? Nós já mencionamos isso de uma maneira sintetizada, ou seja, que é proibido? Que pecado é proibido? Qualquer pecado que fira a liberdade, a propriedade e a dignidade. Então essa é a moralidade que nós pusemos. Só que agora, na redação do catecismo, ele vai tratar de situações bem explícitas e específicas. Tudo bem? Então, quais seriam então esses pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres, são. Então, fui dividindo aqui. Aquilo que é mais óbvio, né? O furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada. Então, a receptação, né? Eu não vou ter aqui os artigos do Código Penal, mas o nosso Código Penal segue essa linha do nosso catecismo lá de 1600, lá vai, viola, né? Então, veja, o furto, que é você subtrair alguma coisa de alguém que não te pertence, o roubo, que é com coação, né, de certa forma, o tráfico de seres humanos, o sequestro, ou mesmo que aquilo que a gente entende hoje de tráfico de seres humanos, pegar, aprisionar alguém aqui e levar para outro país ou para determinado lugar, e aqui inclui inclusive a própria escravidão no contexto dos períodos do novo continente, né? E aí inclusive você vê a igreja, coisa, né? Como que a igreja falha. A própria igreja, em vários momentos, apoiando senhores de escravos, e tanto no contexto americano como no contexto brasileiro, né, ou de América Latina, que era justamente isso, roubar a liberdade de alguém. Pessoas iam à África, aprisionavam as pessoas, caçavam as pessoas, aprisionavam, separavam as famílias, as etnias, traziam sob correntes e colocavam sob trabalho escravo. Isso é quebra do 8º mandamento. E os senhores, muitos desses senhores acabaram, eram líderes da igreja cristã da época. Isso é uma vergonha para a igreja. Né? Só que hoje a gente acaba furtando também o direito de muita gente no nosso dia a dia, né? O simples fato de você não pagar o jornaleiro como deveria, também caracteriza o furto de um direito, tá? Então, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada. Qual que era a alegação? Inclusive de muitos senhores de escravos no contexto de igreja do período da escravidão, né? Eles falam assim: não fui eu que fui lá prender esses caras. Não fui eu que fui lá na África caçar, prender e trazê-los. Então, na verdade, eu estou comprando porque, mesmo tendo escravos, eu ainda dou uma vida digna para eles. Rapaz, essa é uma situação complicada, né? Inclusive,
há um questionamento de vários avivalistas aí que eram senhores de escravos, ou que tinham pais que eram senhores de escravos, e que há um questionamento histórico. Como que esses crentes que tinham tanto conhecimento das Escrituras apoiavam uma prática dessa? É fácil hoje simplesmente apontar o dedo e descer a lei em cima dos caras, né? Vai saber se lá dentro daquele contexto, mesmo ele tendo escravos, se realmente ele comprou na perspectiva de lutar pela libertação deles, e num momento propício, porque também o próprio sistema não permitia você libertar os seus escravos assim de uma maneira sem nenhuma indicação, né, do porquê. Era caro também, né? Mas a igreja leva essa culpa de muitos nomes importantes dentro da teologia e da obra, inclusive missionária, de serem senhores de escravos. Fazer o quê? Erraram, pecaram, a gente não vai passar a mão na cabeça daquele que errou, errou. E Deus é misericordioso para com eles. Agora, ainda hoje, irmãos, nós temos muitas situações relacionadas a essa questão do furto, do roubo, do tráfico de seres humanos e a receptação dessas coisas furtadas. Né? O mercado pirata que movimenta todo a criminalidade, o roubo, o furto, né? Ainda é uma cultura que até mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós encontramos. Às vezes a igreja compra equipamentos sem saber a origem dela. Né? Não estou falando da nossa aqui, que a gente tem esse cuidado. Mas eu digo a igreja de uma maneira geral. Né? Sem nota fiscal, sem origem da procedência. Ô pastor, a igreja está precisando de tal coisa. Tem um ali baratinho. Mas da onde que veio? Você não sabe. Então é melhor às vezes você ficar sem do que comprar e cair nessa prática da recepção de coisas furtadas. Né? A gente ainda vive uma cultura que exalta a esperteza. Né? E, não foi eu que roubei, eu só comprei. Né? Eu tive uma experiência uma vez lá em Matão, nós estávamos na reforma, construindo ainda a igreja, e numa bobeira que nós demos lá, um infeliz entrou e roubou uma escada. E foi isso assim, piscamos, a escada estava lá, piscou, a escada não está lá de novo. Aí saí correndo, porque ele falou, esse caboclo não vai tão longe com uma escada de 6 metros. Não vai, o cara não vai conseguir ir tão longe com uma escada dessa. Não é um objeto que dá para o cara esconder no bolso e entrar na multidão. Aí ele tinha conseguido correr, acho que 4 quarteirões com essa escada, desse tempo até eu ir pegar o carro, não sei o que, tarará. E já tinha vendido a escada para o dono do bar. Aí a minha escada lá. Eu cheguei lá, parei. Ô senhor, tudo bem? Não? Quem é essa escada aí? É o dono do bar. Minha. O senhor já tem essa escada há muito tempo? Ixi, comprei ela nova. E o senhor usa para quê? Não, eu tenho um parente que poda árvores. Um parente que poda árvores. Ele está aqui porque? Não, porque eu vou emprestar para ele vai podar a árvore. E ele pinta árvores? Pinta árvore? Não, ele poda a árvore. Então, porque ela está com tinta fresca. Ó. É porque estava sendo usada lá na igreja e nós estamos pintando lá. Eu vou chamar a polícia agora. Não, meu amigo, não, o que é isso? Essa escada é minha. Então tá bom. E o cara manteve ainda. Chamei a polícia, provei por A mais B que a escada era nossa, que a tinta. Eu cheguei pro policial e falei assim, se quiser você passa a mão aqui na tinta e vai lá. Passa a mão na parede lá, que está fresca ainda a tinta. Aí o policial olhou pro cara, o cara já tem histórico. Ainda perdi o resto da tarde inteira na delegacia. Tive que levar a escada sozinho para casa. E deu alguma coisa pro ladrão e pro vagabundo lá do boteco? Deu não. Deu nada.
Sim, sim, sim. Sim, sim. Porque é eles que são o que fomenta a prática do roubo. Né? Agora, o pior de tudo isso, irmão Jesus, é que tem crente que faz isso. Né? Compram em situações que ele não tem de onde saber qual que é a origem, compra sem nota fiscal, e que na verdade eles estão fazendo o quê? Incentivando a prática do furto. Na perspectiva bíblica, se tornam tão roubadores quanto aquele que roubou. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui uns versos aqui. Êxodo capítulo 21. Êxodo 21, verso 16. Vamos falar é isso aí da questão do tráfico dos seres humanos e, e da aplicação, inclusive, da pena, né, para isso. Segundo o padrão aqui da lei de Moisés, da lei civil, o verso 16 diz assim, vamos ler juntos? O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será o quê? Será morto. É pena de morte. O rapto, ou o sequestro, ou a escravidão. Porque você raptar alguém para vender. Seja uma criancinha, né, esse tráfico de seres humanos terrível que a gente tem, quantas e quantas, milhares e milhares de crianças sumidas, e muitas delas foram roubadas para serem vendidas. Enquanto isso não for aplicado como um crime passível de pena de morte, meu amigo, não vai diminuir esse negócio nunca. Enquanto a nossa justiça for tão distorcida ao ponto que o crime não tem aplicação de pena proporcional, os caras vão continuar fazendo tudo errado. O problema aqui não é da pecaminosidade humana. O pecado sempre vai existir. A prática criminosa, ilícita e pecaminosa sempre vai existir. O problema é que os homens de bem, ao invés de aplicar uma punição compatível com o crime, traz progressão de pena, inclusive para crimes hediondos, que era justamente um dos poucos avanços que nós tivemos no Código Penal, que crime hediondo não teria o benefício da progressão de pena. Aí os infelizes de infiéis incircuncisos, né, que vão queimar no inferno com toda certeza, vão lá e mudam a lei para beneficiar aqueles que destroem a vida de famílias de bem. E, infelizmente, nós estamos à mercê dessa situação aí tão terrível. Onde aqueles que cometem crimes hediondos, que na minha visão deveria ser passivo de pena de morte, eu já disse aqui que dentro da minha ética cristã, eu me coloco à disposição do Estado para ir lá pregar o Evangelho por ele, apresentar uma solução de Deus para a vida dele, orar por ele, para que ele morra em paz com Deus e vá para o céu, porque Deus pode salvar, inclusive, o pior criminoso, mas que ele não tem mais a dignidade de viver. Ué. Pronto, acabou. Se o crime fosse aplicado, se a pena fosse aplicada em proporcionalidade ao crime realizado, vai diminuir a criminalidade? Não, não vai, mas o objetivo é pelo menos aplicar a justiça. Porque o pecado vai estar no coração humano e de geração em geração você vai ter crimes hediondos. Não tem como fugir disso. Mas dentro de uma aplicação de justiça, quando os nossos legisladores permitem uma situação dessa, ou quando o nosso judiciário põe os pés pelas mãos e muda as leis, trazendo como chama? Jurisprudência, é isso o termo? Aí, meu amigo, o que acontece? Eles furtam o nosso direito, a nossa liberdade, a nossa dignidade. E Deus vai cobrar isso deles, você pode ter certeza. Nada ficará impune. Só que enquanto não vier o dia final, quando Jesus voltar, nós vamos amargar
infelizmente, as possíveis consequências desses erros todos. Tudo bem, irmãos? Pode falar aqui. Sim. Sim. Entre assassinar e matar. Uhum. Sim. Sim. Da língua. Isso. Pela palavra de hoje. Uhum. O movimento pacifista, que é contra a pena de morte. Uhum. Não era esse, é o assassinar. Uhum. Mas tem a distinção. E o próprio termo hebraico nos aponta para a ideia. E nós estudamos aqui, inclusive, os termos, né? O Fábio nos ajudou, inclusive, no dia, que é a ideia de que, inclusive, o próprio Deus estabelece a pena de morte. Então, se o não matarás fosse a ideia pacifista de que você não vai aplicar a pena sobre aquele que é digno de receber pena de morte, o próprio Deus estaria indo contra a sua própria ordenança. Né? Mas nós não vamos mudar, infelizmente, mesmo porque a voz da igreja e a voz do padrão judaico-cristão, quando eu uso isso eu falo do padrão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, infelizmente já morreu na nossa cultura e na nossa sociedade. Né? Então vamos lá, um outro texto aí que eu quero chamar a sua atenção, Levítico, capítulo 25. Verso 17. Levítico 25, 17. Todos juntos? Não oprimas o vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Dentro dessa ideia do tráfico aqui, né, do tirar a liberdade, aponta não simplesmente a escravidão, para o rapto, o sequestro, mas a própria opressão. Porque você está furtando a liberdade, furtando a dignidade, né? É algo que nós deveríamos ensinar, por exemplo, os nossos filhos, né? Quando eles oprimem os amiguinhos, né? com o chamado bullying. Ele está furtando o direito daquele, e geralmente oprime o frágil, né? Oprime o fraco, né? E que acaba agindo de uma maneira a furtar a dignidade dessa pessoa, né? desse próximo. E isso se engloba dentro de um pecado proibido pelo 8º mandamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Então tá bom. Vamos lá então agora para Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio 12, verso 7. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deuteronômio é... Não, aqui está falando do lugar verdadeiro do culto. Veja está errada essa citação que eu pus aqui. Deuteronômio 12, 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus. Não. Vamos para o 16, 14. Vai estar falando aqui da mesma situação do 12, 7. Mas aqui ele se torna de uma maneira mais clara. Veja como que, até no padrão do estabelecimento dos cumprimentos cerimoniais, a ideia de você não furtar o direito
dos menos favorecidos de participar da sua mesma bênção. Essa é a ideia que esses versos vão apresentar. Veja aí, então, verso 16, 14. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Veja que ele coloca dentro do patamar da festa cerimonial, você não furtar o direito, inclusive do seu servo, da sua serva, e do órfão, do estrangeiro, de se alegrar contigo. Né? Então, essa ideia de você não furtar o direito de igualdade das pessoas. Talvez alguém poderia agora, pastor, mas o senhor falou há pouco que o tráfico de seres humanos aponta para a escravidão, é algo proibido. Mas a Bíblia permitia escravos, permitia servos. Como que é isso? É que dentro do contexto de servidão aqui, era uma servidão ocasionada pela minha própria postura. Então o que acontecia? Eu comprei alguma coisa do Fábio e não paguei. Então a lei previa que eu então ficaria servindo o Fábio por um tempo específico até pagar a minha dívida. E seria um padrão maravilhoso, né? Hoje o ladrão aqui, ele rouba, te traz um prejuízo, e fica por isso mesmo. Nem preso ele vai e você fica com prejuízo, porque o Estado também não te repõe, né? Você precisa fazer um seguro de casa, um seguro do carro, um seguro do celular, um seguro de tudo, porque o Estado que deveria promover a sua segurança, ele não promove, ele é incapaz, incompetente de fazer isso, apesar de ser a competência dele. E se você não tem nenhum tipo de seguro, o ladrão vai, pega, rouba, mesmo que a polícia venha prender esse cara, ele fala, já vendi, já quebrei, e você fica com prejuízo. No contexto aqui, não. A pessoa, ou ela iria como escrava, ou até os filhos dela iriam como escravo. Dependendo do prejuízo, por um período, ou a vida toda. E geralmente esses servos, eles também recebiam algum tipo de remuneração. Mesmo no contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando fala de Filemão, né, que é um contexto de escravidão no Novo Testamento, ele diz da responsabilidade desse escravo a servir bem o seu senhor, mas que tendo a oportunidade de se livrar, no sentido de comprar a sua liberdade, que ele podia sim o fazer. Então a escravidão, fruto de uma situação que a pessoa causou, a Bíblia coloca como sendo uma das possíveis penas para que aquele que foi prejudicado não fique no prejuízo. Agora, a escravidão no sentido de um ato intencional, forçado, de alguém que é livre para ser trazido sobre ferros, para exercer a função de escravo, sem direito, inclusive, a oportunidade de comprar sua própria liberdade, aí isso que se enquadra na prática de rapto e de sequestro de seres humanos aqui tratado pelo nosso catecismo. Ficou clara a distinção? Sim ou não? Tudo bem? Sim. Apesar que você tem um ou outro evento, né? Inclusive registrado na Palavra de Deus, de excesso nas batalhas, e que Deus, inclusive, punia. Deus punia. Você tem o direito, é uma guerra justa, mas o excesso você não tem o direito. Que é, inclusive, os princípios dos nossos direitos de guerra. Né? Você tem o direito de se defender, por exemplo, quando alguém invade a sua propriedade, ele está furtando o seu direito à propriedade, só que você não pode exceder, né, o seu direito de defesa. Se você fizer atrocidade, você vai ser, se não julgado por um contexto das nações, aí um contexto diante de Deus. Né, a nação se torna injusta.
Vamos lá, mais uma situação aqui que é apresentada como pecado proibido. As transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos. Você vai, por exemplo, para Provérbios, né? Você vai encontrar lá a ideia de que Deus abomina balança de peso falso. Né? E muita gente se enriquece com falcatruas, né? De maneira fraudulenta. Eu não entendi, Dona Getúlio. Tava tudo fraudado. Você punha lá, falava que era 1 quilo, mas era 800 gramas. Acontece, né? O cara vai comendo sempre um pouquinho, né? E a questão de balança falsa é um pecado proibido, né? No contexto. Pastor, mas hoje em dia é só para comerciante? Não. Em vários sentidos. Quando você aproveita, é oportunista, irmãos. O oportunismo é proibido nas Escrituras. Né? Eu sei que o meu vizinho está doente, câncer terminal, aí a viúva pôs a casa à venda. O preço justo da casa, vamos lá, 200 mil. Aí eu chego para ela e falo assim, seu marido já está com o pé na cova mesmo, a senhora já está velha. Fala o seguinte, eu dou 100. Para ajudar, porque a sua casa também não me interessa. Então, para ajudar, eu dou 100. Isso é fraude nos negócios. Isso é quebra. É furtar a dignidade de alguém, irmãos. Ou quando você superdimensiona o seu bem. É fraude na balança. Né? Então, você tem 1 litro, ou então, agora é muito comum isso, já há alguns anos, né? Por conta da inflação, das crises, da necessidade, o que o cara faz? Ele mantém o preço, mas diminui o conteúdo. E aí põe letra miúda lá. Né? Uma maneira que, você lê aquilo lá é uma dificuldade. Mudança no peso. O chocolate era de 200 gramas, agora é de 160. Né? Só que ele estica, fica do mesmo tamanho. O pacote continua do mesmo tamanho, só que ele é mais fino. E aí ele põe em letrinhas miúdas, que agora mudou o peso daquela embalagem, mas o preço continua o mesmo, se não sobe, inclusive. Não tem problema você aumentar o preço de acordo com os seus custos. Mas de você usar de manipulação para continuar vendendo um produto, isso é furtar. Principalmente a pessoa que não tem a habilidade ou às vezes o conhecimento para ler. Né? Eu vi recentemente, isso aí é o Ministério da Agricultura que dorme de touca, né? O cara ele registra um produto, aí lá, bebida láctea. Só que com todas as características do rótulo, como se fosse leite. Aí, não sei se vocês viram essa reportagem. O leite a 7 contos, bebida láctea. Tem lá um gole do leite só, no resto sabe-se lá o que é. Né? R$4. O povo, comprar de caixa. Aí chegava em casa e ia beber, nem água de batata. Vai mudando tudo. Então veja, muitas vezes, e é uma prática inclusive referendada pela nossa instituição que deveria fiscalizar isso. Né? Mas veja, se eu tenho lá, o chocolate é de 200 gramas? Só que o meu custo para fazer 200 gramas aumentou. Então tudo bem, meu amigo.
O meu custo aumentou, então o preço aumentou. Aí eu vou ver se eu quero comprar, se eu não quero comprar. Agora, quando eu faço essa manipulação que nem todo mundo vai ler, eu estou furtando, em última análise. Né? Principalmente as pessoas mais idosas, tal, às vezes nem que está acostumada a comprar o produto, ela vai perceber, por exemplo, o sabão em pó. Agora tem essa mania também, né? Equivale a 5 quilos. Só que só tem 4. Não, amigo, se só tem 4, é 4. Não, mas equivale a 5 quilos, porque esse é mais concentrado. Você vai lavar a mesma quantidade se fosse assim. Ah, meu amigo, isso aí é abusar da nossa inocência, não é verdade? Porque é o seguinte, a velhinha, ela vai comprar o produto dela e ela vai pôr a mesma quantidade que ela punha lá na caixinha, lá da maquininha velha dela. Se ela estava acostumada a encher o negócio para lavar aquele tanto de roupa, ela vai continuar pondo. Ela não vai fazer o equivalente porque esse produto é mais concentrado. Ela não tem condição de fazer isso na casa dela. Então, pouco importa a Unilever colocar lá que equivale a 25 quilos, só que ela só está vendendo a 4, porque eu não tenho condições de mensurar isso na minha casa. Quanto que eu vou pôr daqueles 4 quilos para compensar essa equivalência de 222 quilos a mais que ela põe na embalagem? E outra, nem todo mundo tem a habilidade de ler isso, de entender essa comparação. Ah, porque é mais concentrado. Então, aí você chega para a esposa, tá, você pode pôr menos, porque você pôr no menos equivale à mesma coisa que se você estivesse enchendo a caixinha aqui. Ninguém vai fazer isso, meu amigo. Aí ela vai descobrir, no final do mês, que o produto acabou antes. Olha, não deu. O sabão em pó não deu para esse mês. Mas por que não deu para esse mês? O tamanho da embalagem é a mesma, só que dentro vem um tanto assim de ar. Porque a embalagem eles mantêm do mesmo tamanho. Só a quantidade que ele diminui, e aí põe lá, equivale a 5 quilos. Ou lava não sei quantas vezes. Ó, meu amigo, cada um lava de um jeito diferente. A minha esposa agora tem que fazer um curso de química para saber a concentração do sabão, para saber a quantidade equivalente de peso, para ela continuar lavando a roupa do mesmo jeito. Ah, tenha paciência, né? Enganação. Oi? Lactel com fibras, Samuel está falando. E as pessoas não têm o conhecimento, compra como se fosse leite em pó. Lactel com fibras. E aí que é o pior. Aí você vê a safadeza do produtor, da indústria, mas aí do cara do marketing que fez a embalagem, que ele faz embalagem justamente para confundir com o produto original, e a safadeza do próprio comerciante, que põe isso na mesma gôndola. O leite condensado agora é tudo de desnatado. Tudo leite condensado desnatado. Tem gente que não sabe isso até hoje. E tem o soro do leite. Então veja, irmãos. São mecanismos fraudulentos de comércio. São mecanismos fraudulentos de comércio sistêmico, porque já faz parte daquilo que é comum no nossa relação mercantil. O que você vai esperar de uma sociedade dessa? Agora, o pior é que você fala assim, pastor, impossível, hein? Ou a gente entra nesse sistema, se eu sou industrial, né? Eu tenho uma indústria alimentícia. O pastor não faz isso, a gente não vende. É a bendita marca da besta. E sem ela você não compra, você não vende. Ou você aceita o padrão do mundo, ou você está perdido. E aí o padrão nosso, pelo indicativo bíblico, era, então fique perdido, meu amigo. Mas é fácil? Não.
Não é. Então, esses pesos, essas perspectivas aí também são contrários. Nós temos vários textos aqui que reforçam tanto uma situação como outra, mas mais específico aqui, eu acho que é Provérbios 11. Dá uma olhadinha lá comigo se é isso. Provérbios capítulo 11. Depois eu vou voltando aqui para a gente achar outros versos que porventura seja interessante. Provérbios 11, 1. Talvez seja o mais explícito sobre isso, e o verso 11 também. Provérbios capítulo 11, verso 1. Vamos ler juntos? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, transações fraudulentas, os pesos e as medidas falsas, isso são pecados proibidos. E que o cristão deveria estar atento a isso. Que mais que são pecados proibidos aí? A remoção de marcos de propriedade, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade. A remoção de marcos, veja, lembre, o Catecismo Maior está sendo escrito lá, século 17, e era muito comum, o cara mudar a cerca, mudar o marco da propriedade. Não vai muito longe, Talvez você conheça histórias dos seus avós, dos seus bisavós, que refere-se a esse fulano, vizinho, miserável, mudou a cerca de lugar. Aquela árvore estava dentro da nossa propriedade, agora está dentro da propriedade dele. Esse cara mudou essa cerca. Aí fala, não mudei não, eu não sei o quê. Não, até você provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, tinha dado até morte já, por causa disso aí. Mas isso é furto, isso é quebra do 8º mandamento. Vamos dar uma olhada aqui, talvez, deixa eu dar uma olhada aqui, Provérbios ainda, vamos aproveitar. Ainda fazendo essa transição do segundo parágrafo para o terceiro, Provérbios 11, 26. Olha aqui que caracteriza a quebra do 8º mandamento também, que eu não mencionei, Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que vende. Tem pessoas que, por conta de uma um possível ganho a mais, o que ele faz com a produtividade dele? Segura. Para que gere uma escassez e o preço suba. Miserável. Esse é um infeliz que precisa queimar no inferno dos dois lados. Das duas chapas. O cara promover através da fome do pobre uma oportunidade para que o preço suba e ele ganhe mais dinheiro. Em especial o brasileiro é fora de sério, rapaz. Nós tivemos algumas crises aí, catástrofes naturais, tarará. E aí os comerciantes iam lá e escondiam o produto para poder vender mais caro. Porque está tudo... Água mineral, os caras chegaram a vender o preço da garrafinha de água mineral, depois eu dizia, só tenho isso. E é limitado a 2 litros por pessoa. Nessas catástrofes que teve aí. Aí depois descobriu, foi o maior escândalo. Comerciantes escondem produtos quando o povo tinha mais necessidade para aumentar o preço do negócio. Não tem, o que eu tenho é isso. Vai chegar mais amanhã, mas vai chegar já com outro preço. Só que miserável. Quebra do 8º mandamento. Irmão. O oportunismo é condenado pelo ensinamento bíblico. Irmão Zé. Sim, os grandes fazendeiros se juntam.
para vender. Um exemplo simples, eu não posso citar aqui a empresa, né? Para não correr risco aí, né? De ter depois que usar o Lírico e o Márcio para me defender. Mas não vou dar o nome da empresa, mas o que aconteceu? A empresa, ela investe em câmeras frigoríficas. E aí ela aproveita, por exemplo, que naquela safra que tem muito produto, que o preço está baixo, porque se tem muita oferta, o preço cai. Aí ela compra e moe tudo. E guarda nos seus frigoríficos. Chegou isso alguns anos atrás, eu me lembro dessa situação, tratando com pessoa de dentro da empresa, que a empresa aproveitou tanto a oferta, a quantidade que tinha de produto, que ela moeu e produziu suco para 4 anos de exportação. Se em 4 anos ninguém plantasse uma laranja, essa empresa tinha o suficiente para suprir o seu mercado por 4 anos. Tudo bem? Aí o que ela fez? Guardou 4 anos. Até o dia que o negócio subiu. Ou chegou num preço lá que era o justo da manutenção do agricultor. Aí ela falou assim, eu tenho suco aí para 4 anos. Não vou comprar não. Ok, mas eu vou perder toda a carga de laranja, não compensa nem colher. Porque se eu tiver que pagar o custo da colheita, o prejuízo vai ser maior. Pô, tudo bem. Agora, se você quiser, eu pago tantos centavos a caixa. O cara, para não quebrar, prefere diminuir o prejuízo. Porque se eu deixar tudo lá, tendo que pagar o adubo, tendo que pagar os herbicidas para manter as ruas do laranjal, o prejuízo é X. Se eu colher e vender a esse preço, então eu vou diminuir pelo menos 20%, 30% do prejuízo. Aí o cara se submete. Não tem o que ele fazer. E aí muitos fazendeiros, você vai lembrar disso, não fazem muitas décadas atrás. Muitos fazendeiros resolveram, depois no outro ano, fazer o que com o laranjal? Mandar a corrente. Passava com a corrente, ia virando os pés de laranja, tudo. Estou na mão dos caras. Estou na mão da empresa. E aí nisso a empresa, obviamente, para alguns já chegou, não, eu compro a sua fazenda, não precisa arrancar o pé de laranja, não, eu vou comprar a sua fazenda. Só que sua fazenda vale 1 milhão, eu dou 200. E muita gente perdeu o que tinha. Isso é quebra do 8º mandamento, irmãos. Uma sociedade justa, uma sociedade com princípios cristãos, não podia ter um negócio desse. Sim, quantos fazendeiros não se mataram aí? Alguns se suicidaram e outros morreram de desgosto. Morreu de desgosto, de tristeza. A tristeza mata, viu, irmãos? Não, você não passa aí na rua, não, você passa aqui nas nossas fazendas, só laranja. Você ia daqui a Barretos, era só laranja. Não. Então veja, são práticas ilícitas. Agora, o pastor tem que mudar isso? Não, não tem. E aí que entra a moralidade do negócio. O cristão, ele vai sofrer, meu amigo, diante desse sistema mundo. E aí a gente tem que começar a se adequar a uma vida mais simples, porque senão nós vamos levar uma burdoada que a gente não vai aguentar. Nós temos que começar a nos preparar. Já passou da hora, nós perdemos tempo já. Nós já devíamos estar preparados para isso. Infelizmente nós não estamos. Vai morrer todo mundo olhando para a cara do outro e sem poder fazer nada. Porque nós estamos na mão desse povo. Nós estamos na mão. O sistema bancário é a mesma coisa. O cara vai te aprisionando, você não consegue sair.
Sim. Então devolve a sua casa. Mas eu paguei de 50 anos também. Não, mas o que eu paguei não vale a casa? Não, não vale. Você perde. Vai para leilão. Vai para leilão. E aí como que as coisas são, né, irmãos? E aí tem gente que se aproveita de uma maneira lícita de comprar imóvel só em leilão. Ele está comprando a 20% do preço normal, às vezes. E o cara cresce financeiramente sendo oportunista. Ao invés dele lutar para manter o direito daquele cara que está perdendo a casa em permanecer lá. Não, a empresa, o banco vem e não quer nem saber. Pode falar, Beto. O padrão ético e moral de Deus está acima das leis. Só que de privação da nossa liberdade. Tá. Tá. São coisas, aí você tem que ver coisas específicas. E aí dentro do nosso padrão ético de hierarquismo, você vai ter que pesar na balança se o direito da liberdade de um indivíduo não fere o direito da liberdade da coletividade. Se você tiver que definir num conflito ético entre ferir a liberdade de um indivíduo ou ferir a liberdade da coletividade, aí o que você tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer? Dentro de um padrão hierárquico de ética. Você prejudica a comunidade inteira ou você priva um indivíduo apenas? Dentro daqui tudo que nós estamos estudando aqui sobre hierarquismo ético. Qual que você acha? Eu vou focar o direito individual ou eu vou focar o direito coletivo? Não é fácil. É a mesma situação quando entra lá a mãe grávida e o médico fala assim, só uma vai viver. Dentro do hierarquismo é que ele vai ter que defender a vida adulta. Vou tentar preservar a vida da mãe. Por isso ele não deve nem perguntar para o marido se ele quer. Você quer a sua esposa ou você quer o filho? Porque vai que o marido está brigado ainda com a mulher, ele vai falar, não, eu quero o filho. Né? Porque é um princípio ético de hierarquia. A vida adulta vale mais do que a vida do bebê. Mas isso em conflito ético. Se eu tenho uma situação de conflito ético, onde há na balança a liberdade, não furtar a liberdade coletiva ou furtar a liberdade individual, por mais difícil que isso seja, o padrão hierárquico vai me conduzir a tomar uma decisão. E eu vou ter que tomar uma decisão. Por mais difícil que seja. Eu sei que é até difícil você assumir uma posição agora para me responder. Mas aí, por exemplo, aquele a quem pesa a competência, né, de representar, no caso, a instituição, inclusive judicialmente, ele vai ter que assumir esse compromisso. Irmãos, hierarquicamente é melhor eu deixar esse cara fora e manter o direito e a liberdade da maioria das pessoas, do que preservar o direito desse indivíduo e prejudicar depois a liberdade de toda a coletividade. Não é fácil. São inúmeras situações, inclusive que nós vivemos, que nós tivemos esse impasse como igreja. Mas aí o que nós temos que pensar? Dentro do hierarquismo ético, não furtar o direito
do maior número de pessoas possível. Ah, mas você está furtando o direito do fulano que veio fedido. Ele tem o direito de vir sem tomar banho, dentro do seu exemplo aí. Tá. Mas é porque o direito dele confrontou o direito de outros. E aí, então, eu tenho que definir qual o maior benefício nessa história. E aí, quem é que vai definir? Aquele que está investido de autoridade para definir. Né? Ou, em última análise, aquele que representa a instituição. Então, aí você vai ter que uma hora você falar, não, gente, essa é uma postura que, então, não tem outra coisa a fazer. É isso. Pronto, acabou, pronto. Vai agradar todo mundo? Não vai. Mas aí a responsabilidade, se você não quer ter essa responsabilidade, então, aí você não assume essa posição de competência para determinar as coisas. Mas vai ter que fazer. O Márcio quer acrescentar alguma coisa? Sim. O padrão o que moldou foi os princípios bíblicos. Claro, é o hierarquia. Até na questão da preservação de propriedade. Ó, eu comprei esse imóvel. Eu tenho direito à propriedade, não tem? Garantido. Tem a escritura. Só que por algum projeto da prefeitura, nesse lugar aqui, tem que passar, sei lá, tem que ser construído qualquer situação que vai gerar benefício para a comunidade mais do que para a minha família. O que a prefeitura tem o direito de fazer? Desapropriar, pagar aquilo que é justo e falar, meu amigo, mas eu vivi a vida inteira aqui que meu pai plantou os cafés dele. Oh, meu amigo. Porque sempre que há um conflito de benefício coletivo ou individual, você vai ter que aplicar o hierarquismo ético. E aí o benefício da coletividade suprime o direito individual. Né? E aí isso serve para uma série de exemplos aí que nós vivemos e que já trabalhamos aqui em outros momentos.